Olá, condutores! O tema da nossa mini palestra de hoje é como superar a sensação de impotência para dirigir. Muitas pessoas são habilitadas há muito tempo, há muitos anos, sabem dirigir, sabem o que tem que fazer no comando do carro, mas simplesmente não conseguem. Ou tem um bloqueio emocional muito grande, ou o modo como enfrenta as dificuldades, o modo como se posiciona diante das dificuldades, tudo isso influencia o desestímulo que recebe do outro e que recebe de si mesmo. Então nós chegamos a um momento em que, embora a pessoa seja habilitada, embora ela saiba como dirigir, até faça pequenos trajetos, chega um momento em que se sente de mãos atadas diante do carro. Uma sensação de impotência, de eu não vou conseguir, não vai dar certo. Uns se sentem com mãos mais atadas, menos atadas do que os outros. Tem alguns que se sentem completamente paralisados diante do carro. E a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender cada caso, porque vocês não podem se deixar influenciar por aquele discurso vazio de quem diz que isso é frescura, de que isso aí é bico doce ou qualquer outra expressão. São pessoas que não têm, infelizmente, a sensibilidade de perceber a dificuldade do outro. Então é muito importante que a gente se coloque no lugar das pessoas, e poucas pessoas fazem isso, e a gente preste bastante atenção ao caso de cada um. Por trás de cada um tem sempre uma história, tem sempre uma reação diferente, mas também existe a superação. A superação, ela é possível para todo mundo. Muitas pessoas que se encontram nessa situação sentem-se assim, ó, na areia movediça, sendo engolidas pela areia movediça. E a gente tem como sair, sim, desse tipo de situação, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Poxa vida, olha só, eu converso com muitas pessoas e elas me dizem o seguinte: Márcia, eu sou habilitada, eu sou habilitado, eu sei o que fazer, mas quando chega na hora dá errado. Tá, por que dá errado? Dá errado porque às vezes a pessoa sabe o que fazer na teoria. Ela lê uma postagem lá no grupo, no blog Aprendendo a Dirigir, ela assiste um filme, ela vê uma videoaula e pensa, pronto, agora eu já sei, só vou entrar no carro e executar. E não é assim. Outros preferem memorizar, escrever, gravar, usam qualquer outra forma para tentar decorar. E não existe decorar para dirigir. Dirigir é ali, ao vivo e a cores. Você tem que pegar a dica, você tem que pegar lá o seu livro Aprendendo a Dirigir, com as dicas, o livro de controle de embreagem, se você tiver. Pegar as dicas e executar, colocar a mão na massa, sentir como o carro responde a cada comando. Por isso que eu oriento sempre os treinos em local calmo e tranquilo. Não é para pegar o carro e sair dirigindo, porque se você sente a resposta do carro durante um treino, você tem como identificar o que deu errado com calma, longe do trânsito, e você tem como consertar isso, treinar, corrigir, aperfeiçoar. Isso vai te dar mais calma. Isso vai afastar a tua fantasia, os pensamentos negativos, os pensamentos ruins, os monstrinhos imaginários. Porque tem uma, gente, se vocês chegarem perto do carro, começarem a dirigir ou só ligarem, começar a imaginar tudo que é pensamento negativo e coisa ruim que pode acontecer, isso paralisa a gente mesmo. A gente fica no escuro e não tem nada naquele escuro além do escuro. Mas a pessoa já fica imaginando que tem monstros imaginários, que vai bater, que vai causar acidente, que vai um monte de coisa. Não é por aí, tá? Muitas vezes o nosso nervosismo, ansiedade, a nossa insegurança, ela é tão grande que ela cega,
Então o condutor fica cego. A pessoa nem se toca que está no volante de um veículo, a pessoa nem se toca que ela sabe dirigir e que ela precisa só daquele momento de calma, manter-se focado no trânsito. Então a gente vai analisar algumas situações que para muitas pessoas é difícil, tá? Eu sei como é, eu imagino como é, eu no meu dia a dia tenho contato com muitas pessoas que têm medo de dirigir e cada um, embora tenha uma história diferente, os sintomas é tudo muito parecido. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que se você se mantiver focado, se você se mantiver atento, você vai conseguir dominar as dificuldades, uma a uma, fazer com dificuldade o que ela faz com vocês. Então, assim, analisem, vejam qual é a dificuldade que vocês têm, tá? Saibam qual é a dificuldade que vocês têm. E aí sim, você vai conseguir atacar essa dificuldade. Você vai conseguir atacar, ficar em cima dessa dificuldade, pegar a dica certa, fazer a coisa certa. Vai para o treino. O treino, quando eu digo, gente, não é para pegar o carro e sair no trânsito sem dominar o carro. O treino que eu digo é pegue uma rua calma, uma rua tranquila, faça aquele treino de emocional mesmo, entrar no carro, se familiarizar com o carro, com os comandos do carro, tudo com o carro parado, usando só a primeira marcha, a segunda, fazendo um planejamento de treinos, um manual de treinos para que vocês possam fazer esses comandos certinho. Vamos começar pelo básico, controle de pedais, tá? O carro a gente dirige no pedal. Se você não tem controle de pedal, você não vai conseguir dirigir. Não é o volante só indica para onde o carro vai. Você pode ter um excelente controle de volante, mas se não tiver controle de pedal, não vai. Então, o que é básico que vocês têm que aprender? Meia embreagem. A meia embreagem vocês não vão usar só para ficar para fazer baliza ou para sair de uma vaga de estacionamento, vocês vão usar para tudo. Tudo para segurar o carro em baixa velocidade, vocês vão fazer na meia embreagem. Para sair com o carro, quando liga, é meia embreagem. Quando fica paradinho, esperando para poder ingressar na via, vai segurar na meia embreagem. Então, meia embreagem é tudo na vida de vocês. Esqueçam essa coisa de tremidinha. Tem muito instrutor que não gosta de mim, vocês já devem ter percebido, lido algumas coisas por aí, porque os instrutores têm eles carregam um ranço, e é o ranço da tremidinha. Tem instrutor aí que se gaba muito, de muitos anos de experiência, mas não se tocou ainda que a maioria dos carros não treme mais. A tecnologia dos motores está avançada. Quando o carro para num semáforo, parece até que desligou, de tão silencioso. Então vocês não têm que procurar tirar o carro na tremidinha. Tremidinha é o ponto mais próximo em que o carro vai morrer. Vocês têm que procurar o ponto em que o carro começa a se mover. Porque se vocês por algum segundo errarem esse ponto, ainda vai ter uma margem de tolerância e o carro não morre. No máximo ele chacoalha, mas morrer ele não morre, tá? Então procurem no pedal de embreagem sempre o ponto em que o carro começa a se mover. Nunca o ponto em que ele começa a morrer. Graças a Deus esse conceito vem caindo por terra, mas muita gente ainda ensina dessa forma e complica a vida do aluno. Como que você vai achar esse ponto? Gente, vamos supor, como que você vai achar esse ponto? Gente, você está dentro do carro, vai fazer a meia embreagem, pisa no freio, pisa na embreagem até o fundo para passar a primeira marcha e traz ela a meio pedal. Nesse momento você vai deixar o pé da embreagem onde está, vai levantar um pouquinho o pé do freio para ver o comportamento do carro. Se o carro voltar, solta um pouquinho mais de embreagem. Se o carro ficar parado e você quiser dar um movimento para ele, solta um pouquinho mais de embreagem.
Se o carro for muito para frente, reduz um pouquinho a embreagem. Vai existir um ponto na embreagem em que o carro ou vai mais para trás ou vai mais para frente ou ele vai ficar parado. O que interessa para nós é o ponto em que fica parado ou o ponto em que começa a se mover. Ah, Márcia, mas o carro está se movendo. Aí você vai deixar o pé da embreagem onde ele está e você vai pisar no freio. Se você fizer esse exercício todo dia um pouquinho na frente da sua casa, com o carro em primeira marcha, só testando para sair com o carro e voltar com o carro. Tem muita gente que vai rir da sua cara e vai achar você um bobão na frente de casa com o carro para frente e para trás. Mas é exatamente isso que o trânsito exige da gente. Só vai mudar o cenário no dia a dia. A hora que você ficar parado no trânsito, aquilo que você está fazendo parado na frente da sua casa é que o trânsito vai te cobrar. A hora em que você tiver para sair de um semáforo, aquilo que você está fazendo na frente de casa é o que o trânsito vai te cobrar. Então é muito melhor treinar na frente de casa, com calma, com tranquilidade, longe do trânsito, sentir a reação e a resposta do carro. Se der alguma coisa errada ali, não tem problema, tá seguro, tá tranquilo, tá longe do trânsito, tá na frente de casa, não está em uma via movimentada com um motorista estressado, buzinando na sua orelha. Então, por isso é importante. A sequência desse treino é você... agora eu estou dominando bem. Anda um pouquinho para frente com o carro. Para ele, segura na minha embreagem para não morrer. Sai de novo. Coloca a ré para você já ir olhando nos retrovisores, treinando. Daqui a pouco você vai andar um trecho maior e passar para a segunda marcha e fazer esse treino de para e anda, de para e anda, que é isso que o trânsito vai cobrar de vocês. Gente, não é problema nenhum, não é demérito algum utilizar alguns recursos. Olha aqui, utilizem, já falei isso em outros vídeos, almofadas para vocês colocarem o pé, sentirem a sensibilidade do pé, para vocês sentirem o contato do pé com a almofada, baixando um pouquinho. É isso que vocês têm que tirar daí e levar para o carro. A sensibilidade de pisar aos poucos nos pedais, explorar o movimento do pedal. Tudo isso não tem motivo para ficar nervoso, para se achar incapaz, porque todo mundo é capaz de colocar uma almofada ali e sentir a sensibilidade do pedal. Todo mundo é capaz de reproduzir isso dentro do carro. Todo mundo é capaz, você é habilitado, lembra? Já teve aula, já fez um monte de coisa. Esquece aquela cena de você dirigindo no trânsito maluco. Esquece. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai treinar primeiro. Treinar para conversões. Olha aqui, ó. Durante as conversões, tá? Assim, esquece o pé da embreagem ali. Não é para pisar na embreagem nesses pedal tudo junto. Ali nós temos o modo correto de pisar na embreagem do lado esquerdo e nós temos do lado direito o comando certinho para você poder pisar, andar no trânsito lento. Vai chegar uma hora no trânsito lento que você vai fazer o quê? Você está andando, tá de primeira marcha, o pé não estará na embreagem, tá? O pé vai estar no acelerador. Mas aí diminuiu muito a velocidade, os carros estão andando devagar. Existe um ponto em que você consegue manter o carro andando só no freio. Só no freio. Não é pisar com tudo no freio, é pisar um pouquinho, depois solta, pisa um pouquinho, depois solta, o carro vai andando. Você pega, dá um comando no freio para ele ir mais devagar. Tudo isso vem com habilidade, com treino. A habilidade vai vir com o treino, com a prática. Então, nas conversões, vocês só pisam ali, ó, alterna entre acelerador e freio. Acelerador e freio. O pé da embreagem vai estar descansando no chão do carro. A embreagem, nesse momento, vai usar só para trocar marcha. Ou, quando você ainda está no comecinho do treino, que não pegou ainda essa habilidade de controlar só no freio do carro, bem devagarinho, o que você vai fazer? A hora que o carro soquear, corcoviar, coloca um pouquinho o pé na embreagem só para estabilizar. Isso é só no começo, até vocês pegarem a manha. Outra coisa, esse comando aqui, ó,
Isso aqui é um comando de embreagem e acelerador. Vamos supor que vocês estacionaram o carro de vocês de ré, ou num terreno plano, ou numa descida, e vocês têm que sair de ré. Quando você faz a meia embreagem, vai ter um ponto ali na embreagem que o carro vai ficar parado. Vocês têm que achar esse ponto, ou na ré, o ponto em que o carro começa a se mover para trás. Só que como o carro está com a frente embicada para baixo, a tendência é a força da gravidade empurrar para baixo, mas não vai empurrar porque a ré está engatada. Quando o carro começar a andar pouquinha coisa de ré, vocês vão fazer isso, ó. Vão manter o pé na embreagem e vocês vão acelerar constante, bem devagarinho, para poder tirar o carro dali. Vai fazendo esse controle até achar o ponto em que o carro se afastou do carro da frente para você poder sair. Aí sim, vai engatar uma primeira e vai sair normal com o carro. Mas é muito importante que vocês treinem isso aí, ó. Sabe como é que sobe garagem de ré? Desse jeito. Não é só botando ré e pisando e deixando o carro ir. Não, tem que ter um controle no pedal de embreagem ali, aos pouquinhos. Então, se vocês, já que carro se dirige no pedal, se vocês tiverem esse controle, não terão problemas. Engarrafamento. Tendo bom controle dos pedais do carro, gente, isso aqui pode até ser estressante, tá? Mas uma coisa eu digo para vocês. Todo condutor, nesse momento em que está em um engarrafamento, ele só pensa em manter o carro dele controlado, e é no pedal que eles controlam o carro, tá? Controla o carro no pedal ali. Se você tiver controle de pedal, você tiver atenção, manter a distância do outro veículo, mesmo que todo mundo esteja andando bem devagarinho, mas ter esse controle, não tem problema. Nesse momento, não é para ficar imaginando que está batendo nos outros carros, ou que está atropelando alguém, ou fazendo besteira. Nesse momento estou dentro do meu carro, estou em um engarrafamento. Tenho que tomar cuidado para não bater no carro da frente. Pronto, vai fazendo isso, que quando esse engarrafamento acabar, sai todo mundo inteiro dele. Não tem segredo. Agora, se deixar os monstrinhos imaginários tomarem conta da tua cabeça e os pensamentos ruins, aí o corpo vai responder na hora, tá? Vai ficar de garganta seca, tremedeira, suador, um monte de coisa, tudo desnecessário. Tem que desfazer esse estímulo que cria essas imagens mentais horrorosas. Quando vocês olharem no retrovisor e virem isso daí, ó, vai ficar com medo do quê? De nada. Tá todo mundo atrás de você, você tá na frente. Tá todo mundo lá atrás. Se você estivesse numa rua completamente vazia, o seu carro ia estar na mesma posição, no mesmo lugar, e você não teria medo. Agora, se a gente preenche a imagem com um monte de carro ali, vai se apavorar por quê? Medo dos outros carros? Cada um tá cuidando do seu carro ali, gente. Ninguém quer ter um estrago e passar por uma situação desagradável em meio ao engarrafamento, que todo mundo quer sair dali. E eles vão cuidar para não bater um no outro. Semáforo. Por que ficar apavorado quando está no semáforo? Ah, porque o carro pode morrer. Se o carro pode morrer é porque você não treinou ainda a meia embreagem que chega. Então você tem que ir lá treinar a meia embreagem que chega para poder sair tranquilo ali. Então o que você vai fazer? Gente, ali o que vocês vão fazer é ter controle sobre o carro. Aquele condutor tem controle sobre o carro, então ele tá assim, ó, beleza, a hora que abrir isso aqui eu vou sair numa boa e não vai morrer. Por quê? Porque se você fizer os treinos que nem eu te falei na frente da tua casa, acaba medo de semáforo na hora. Por que eu não tenho medo de morrer em semáforo? Porque eu treinei que chega e sei dominar o carro. Então essa já não é uma preocupação mais para mim. Mesma coisa em rampa. Olha ali, ó, o pé da moça, vocês estão vendo? Que nem aquela situação que eu coloquei lá. Controle de embreagem e de acelerador na rampa. Em alguns momentos vai ser necessário, sim. Parem de acreditar nesse mito de que embreagem é só para passar a marcha, porque não é. Vai ter um momento em que você vai ser chamado a utilizar esse comando, ainda que por não por muito tempo, mas se você não fizer, vai ser prejudicado.
O mais importante, gente, eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem motivacional. Em primeiro lugar vem a dedicação, depois a habilidade. Ninguém fica habilidoso para dirigir se não se dedicar aos treinos. Não existe isso, não insistam nisso. Isso é furada. Primeiro você tem que ter disposição para os treinos básicos, simples, aquele que todo mundo acha que é bobinho, porque é esse treino bobinho que vai te deixar forte no trânsito, tá? Então, primeiro lugar a dedicação, depois a habilidade. Outra, o que define a gente é a forma como a gente levanta depois da queda. Ah, eu treinei, mas tá difícil, vou desistir. Se você desistir, vai ser para a vida inteira. E se você desistir de um treininho de pedal, vai desistir de coisa muito mais importante e de sonhos maiores na sua vida. Então aprenda a não desistir de você, nem desistir de ninguém, porque eu não vou desistir de você, tá bom? Só para você saber. Vou ficar enchendo a tua paciência aí, até você acreditar mais em você mesmo, ter uma imagem positiva de si mesmo diante de você mesmo, diante do carro, diante das outras pessoas como motorista. A força não vem da vitória. Você luta para desenvolver a força. Quando você enfrentar tempos ruins e decidir não se render, isso é força. Entenderam a mensagem aí do Exterminador do Futuro? A minha força não vem da minha vitória. Por mais vitórias que eu tenha tido na minha vida, uma hora a gente vai ficar fraco de novo e a gente tem que alimentar a nossa fortaleza interior o tempo inteirinho. O nosso emocional é que vai nos definir no trânsito. Se você tiver no engarrafamento e começar com aquelas ideias horrorosas ou num trânsito movimentado, alimentando um monstrinho imaginário, aí você se complica. Você tem que dizer, eu sei dirigir, eu vou conseguir, eu vou ficar focado aqui, prestar atenção e tomar todos os cuidados para não provocar nenhum acidente. E eu vou conseguir, porque eu sei dominar esse carro. E aquilo que der errado, em alguma situação no trânsito, você vai voltar lá na frente da sua casa e vai treinar isso que, poxa, o que deu errado naquela situação? O que eu fiz errado? Vai lá, encontra o jeito certinho de fazer e aperfeiçoa. Olha, isso aqui é frase de rede social que todo mundo pensa que é um clichê. Pelo tamanho do seu problema já dá para imaginar o tamanho da vitória. Teu problema é grande agora? Supera ele. Para você vai dizer, puxa vida, eu fui guerreiro. Olha que eu estava com um problemão, mas eu consegui superar. É assim, gente. Tem que acreditar em si mesmo. Tem que ter superação. Só existe um impossível até que alguém vá lá e faça. Aí não tem. E se uma pessoa faz, você também pode fazer. Não é? Dirigir um carro no dia a dia, se vocês pensarem bem, é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais corriqueira, tranquila do mundo. Só que aquelas pessoas que estão dirigindo com naturalidade, com tranquilidade, já passaram os perrengues delas. Ninguém ali nasceu dirigindo, não. Todo mundo teve que passar o seu perrengue, a sua dificuldade. Muitos passaram até dificuldades muito maiores do que a gente está passando agora e a gente não sabe. E o meu recado para vocês, pela minha experiência de vida e como motorista, é esse. Algo deu errado? Ah, me machuquei. Não tem problema. Remenda aquilo ali e segue, porque a tua sobrevivência vai depender disso. Se você se render, olha, esse trabalho a gente faz desde 2008. Se eu fosse dar bola para as críticas, se eu fosse me render diante das críticas, do despeito e até do recalque de muita gente que critica o meu trabalho porque não consegue fazer o mesmo, porque não tem a mesma atenção e o mesmo respeito para dar para a pessoa que tem medo de dirigir, olha, eu já nem teria começado, isso não teria chegado hoje até onde chegou. Então, eu tenho minha consciência absolutamente tranquila. Eu estou aí para ajudar vocês com os vídeos, com as palestras, para sempre dar uma palavra de apoio, de incentivo. Não sou inimiga de condutor, de instrutor, não, pelo contrário. Aqueles que respeitam o meu trabalho também são respeitados, aqueles que me respeitam como pessoa também são respeitados. Os instrutores de trânsito
são parceiros, são amigos. A aprendizagem significativa hoje depende da parceria e da adesão dos instrutores, dos donos de CFC, de todos os envolvidos no processo de formação de condutores para dar certo. Eu estou fazendo a minha parte. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos treinar. Não vamos para o trânsito testar por tentativa e erro, que não dá certo. A preparação tem que ser maior que tudo. A preparação tem que ser maior que a própria vontade de superar. Tá certo, gente? Quando sentirem esses pensamentos ruins, esses monstrinhos imaginários, então vocês têm que combater isso com força de vontade, com positividade, pensamento positivo, acreditando em si mesmos, com autoestima elevada. Se tiver 30 pessoas ou uma pessoa dizendo que você não consegue, e se você realmente acreditar que não consegue, você não sai do lugar. Agora, se você, como já aconteceu comigo, se você ouvir esse tipo de coisa, você nunca vai dirigir, você nunca vai conseguir. Se você disser, ah é? Então tá, não precisa falar muita coisa. Vai lá, se dedica aos treinos, acredite em você. Você tem que acreditar em você, tem que ter uma imagem positiva de si mesmo como pessoa e como condutor. E se você se dedicar, você vai longe. Você vai muito longe, muito mais longe ainda, e vai calar, além de calar as boquinhas faladeiras, tudo, vai deixar essa gente de boca aberta. Ao ponto deles dizerem, puxa vida, eu duvidei um dia dessa pessoa e olha onde ela chegou. Soltem as amarras, parem de acreditar que todo medo é patológico, parem de acreditar que vocês precisam de médico para tirar o medo de dirigir de vocês, de remédio para ficar mais calmo, porque não precisa não. Vocês precisam acreditar mais em vocês mesmos, aproveitar as boas ferramentas que existem e aquelas que possam te colocar para frente. Saibam discernir esse tipo de coisa, tá? Tem muita gente por aí que publica vídeo aí no YouTube dizendo que vai te ajudar, isso, aquilo, e ao mesmo tempo publica outro dizendo, olha, venham para a rede de ganhar dinheiro com medo de dirigir, olha quanto trouxa aqui para a gente ganhar dinheiro em cima deles. Tenham esse discernimento, esse tipo de coisa existe e eu não gostaria que vocês caíssem nesse tipo de armadilha, ok? Contem comigo sempre, vou estar sempre por aqui para dar um apoio para vocês, para responder as dúvidas de vocês e para ajudar nesse processo de superação. Contem comigo sempre. Até a próxima, condutores.